Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos começar mais um podcast do Pop Universe, né? O nosso Instagram, que a gente dá dicas de cultura pop. A gente tem sempre coisas legais e bastante interessantes para vocês no @Pop Universo Oficial no nosso Instagram. Então, lá a gente posta de tudo. Tem filmes, músicas, games, séries, tudo que vocês imaginarem a gente reúne. A gente dá dicas, faz críticas, dá notícias. Às vezes, de vez em quando a gente faz uma gracinha, tem os memes. Enfim, é bem interessante, tá? E hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico, que é a volta dos cinemas ao redor do mundo e principalmente no nosso país, o Brasil. Por exemplo, hoje eu não vejo, assim, falando em curto prazo, eu não vejo o retorno dos cinemas no Brasil como uma prioridade, bem como eu não vejo que eles retornem no futuro breve. Isso por quê? Porque, levando em consideração que as grandes estreias vêm sendo adiadas constantemente, não faz nenhum sentido a gente ter estreias em alguns países, tá? E em outros não. Principalmente filmes americanos e blockbusters, que precisam de bilheteria para se sustentar. Precisam de bilheteria para pagar os custos. Vocês estão me entendendo? Muito bem. Então, filmes como Mulan, como Mulher Maravilha 84, ou como Viúva Negra, são blockbusters, ou seja, são filmes que foram caros, né? E as empresas que fizeram, no caso a Disney e a Warner, elas precisam desse retorno para pagar esse filme e para garantir seus lucros. Então, se a gente lança esses filmes em alguns países, e a gente deixa outros países sem esse lançamento, países que são os maiores arrecadadores, que são países que são os maiores, os que dão mais lucro na bilheteria, países como a China dá lucro na bilheteria, países como os Estados Unidos, o Reino Unido, são países que dão lucros muito grandes. Então, se a gente estrear esse filme, por exemplo, em países como a Austrália, que está controlando muito bem, a Alemanha, vai ter bilheteria? Vai. Só que essa bilheteria não vai ser o suficiente para pagar o filme e garantir os lucros. Então, por isso que essas estreias não estão acontecendo nesses países. Mesmo com esses países que já passaram pelo pior do coronavírus e que controlaram essa pandemia. Então, a estreia tem que ser mundial. Até porque, se eu lanço na Alemanha, ou eu lanço em países como a Austrália ou Nova Zelândia, que estão controlados, e não lanço no Brasil, por exemplo, o Brasil não contribui tanto para a bilheteria de um filme. Mas, por exemplo, eu não lanço no Brasil e eu não lanço nos Estados Unidos, por exemplo, no dia seguinte que eu lançar nesses países que estão controlados, com certeza vai haver uma gravação, uma cópia ilegal desse filme rodando. Então, as pessoas que estão nos países que não foi lançado esse filme, como por exemplo no Brasil e nos Estados Unidos, elas vão dizer: pra que eu vou pagar, esperar daqui a 3 meses ou mais pra assistir esse filme no cinema e pagar pra assistir ele, se eu tô tendo ele de graça agora? E o pior disso tudo, que eu acho, é de decisões como a da Disney. No caso, a Disney decidiu que vai lançar Mulan diretamente no Disney Plus, cobrando $30. Além de ser um valor exorbitante fora da realidade, tá? Que $30 é muito. Você já tá assinando o Disney Plus, que eu me fugiu o preço agora, mas eu acho que é $12,99, $12,99, não tô lembrado. E ainda você tem que pagar mais $30 para assistir um filme que já deveria estar incluso no streaming. Não, mas tudo bem, beleza. Ela vai tentar recuperar o que iria perder, o que iria ganhar na bilheteria. Só que você lançando no Disney Plus, no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte que você lançou, já vai ter essa cópia legal. E países que têm o costume de baixar esses filmes ilegais, né? Piratear esses filmes. Países como a Rússia, Suécia, Brasil, por exemplo. Os brasileiros, eles não vão querer ir pro cinema daqui a não sei quanto tempo, ou até mesmo pagar para assistir em casa, se eles podem baixar de graça, tá entendendo? Então, é arriscado por causa disso. Então, eu também não defendo o lançamento no streaming. Eu prefiro que esperamos mais um pouco. Defendo que esperemos mais um pouco. E no final, daqui pro ano que vem, vamos lançar esses filmes com calma.
tá? Todo mundo tá parado. Todo mundo tá em casa. Eu sei que todo mundo tá em casa, tá estressado, quer desestressar. Mas o melhor a se fazer é isso. Tanto pelo bem da indústria cinematográfica, como pelo bem da população, tá? Porque se você fazer uma coisa dessa e fracassar na bilheteria ou fracassar na arrecadação, pode ter certeza que outros filmes que já estavam planejados vão ser cancelados. E quem sai perdendo é a gente, porque vai diminuir a opção de filmes cada vez mais. Então é melhor esperar um pouco. Vamos ver se daqui para ano que vem tudo isso se resolve. E vamos ver o que é que vai acontecer daqui para lá. Essa é a minha opinião. Cinema não deve abrir agora? Não. Mas a gente deve apoiar todas as iniciativas que se tem a ver com o cinema, devemos. Porque senão iremos perder uma das artes mais preciosas que a gente tem, né? O cinema é a sétima arte. Pode ser até um pouco clichê o que eu tô falando aqui, mas a gente tem que defender a arte e a cultura, porque senão um país sem cultura, né, é um país desinformado. Enfim, era isso que eu tinha pra falar, o debate e expor minha opinião aqui. Sei que muitos pensam diferente de mim, mas estamos aí pra isso. Esse podcast de hoje chegou ao fim, galera. Para escutar outros episódios desse podcast, né, do podcast do Pop Universe, para acessar o nosso IGTV no nosso Instagram, @PopUniverseOficial, ou acessar pelo canal do YouTube mesmo, o Pop Universe Oficial. Tudo bem? A gente volta semana que vem com mais um assunto legal para debater aqui no podcast do Pop Universe. Até mais.